que lembrar de olhar pra cá. Fala galera, ligado em Jesus. Hoje eu quero falar para vocês sobre decisões. Solta a vinheta aí, produção. Ainda não tem vinheta. A Bíblia diz, no livro de Ruth, no capítulo 1, que uma família se reuniu para tomarem uma das decisões mais importantes das suas vidas. Essa família tinha um homem por nome de Elimeleque, que era o chefe da casa, que era o pai daqueles dois filhos, Malom e Quilion. Ele era marido de Noemi. Eles estavam vivendo um dos períodos mais conturbados para a nação de Israel. Eles viviam o tempo dos juízes. Esse tempo durou aproximadamente de 300 a 400 anos. Esse tempo ficou conhecido como o tempo da indecisão. Era mais ou menos assim. De manhã, eles adoravam ao Deus dos deuses. Mas chegava a tarde e eles começavam a adorar falsos ídolos, falsos deuses. E eles adoravam Baal, Astarote, Marduk, os pseudos e falsos deuses da época. Mas quando chegava a noite, eles ofereciam um culto ao Deus de Israel. Ficou um tempo de confusão na mente, um tempo de inconsistência na mente, um tempo de indecisão. E então Deus provava o seu povo e ele levantava líderes de outras nações para fazer do seu povo cativo. Porque só assim, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, passando por dificuldades, então o povo se voltava ao Deus verdadeiro e clamava pela sua misericórdia e falavam que voltariam a adorar ao Deus de Israel. E Deus, como é misericordioso, ele levantava juízes para julgar o povo e para libertar o povo desses cativeiros. Deus levantou Gideão, Sansão, Baraque, Jefté, muitos líderes. Foram aproximadamente 13 líderes que a nação de Israel teve nesse tempo. E aqui se encontra esta família. Esta família está passando por esse período de inconstância. Porém, a vara de correção de Deus naquela época foi fazer com que na casa do pão não houvesse pão. Eles moravam em Belém de Judá. Belém quer dizer casa do pão. Porém, na casa do pão não tinha provisão. E então, aquela família se reuniu para tomar uma decisão. Vamos sair deste lugar, porque este lugar não está mais atrativo para nós. Vamos sair de Belém e vamos para Moabe. Só que quando eles tomaram essa decisão, eles chegaram em Moabe e sabe o que aconteceu? Morreu Malom, morreu Quilion e morreu Elimeleque. Se a gente falar esses nomes 3 vezes, a gente é batizado com língua estranha. Através daquela tomada de decisão, morreu parte da família. E a mulher ficou desamparada de seu marido e de seus 2 filhos. Por causa de uma decisão. Decisões. Quais são as decisões que você tem tomado? Quais são as decisões que você tem pensado na sua mente, no seu coração? Um conselho que eu daria para Elimeleque era que antes deles tomar aquela decisão, consultasse a Deus, pedisse orientação para Deus, ou até para os seus amigos, para as pessoas que estavam ao seu redor. A Bíblia diz que na multidão de conselho nasce a sabedoria. Existem vários tipos de decisões. Em 2017, nós vimos que um jogador de futebol chamado Neymar, ele tomou uma decisão que foi uma incógnita para muitas pessoas. Foi uma das notícias mais faladas do ano. Ele saiu de um time que era o melhor time do mundo, na minha opinião, e foi para um time que está crescendo. Muitos criticaram aquela decisão, dizendo que ele saiu do melhor time do mundo para ir para um dos times que nem tinha tanta expressão para os outros países, para o futebol mundial. Mas ele teve uma decisão. Ele foi fiel naquela decisão e partiu para aquele time. Existe outra decisão, que é a decisão impulsiva. Quando nós estamos passando por momentos difíceis nas nossas vidas, nós queremos sair tão depressa deste momento porque não entendemos o que estamos passando. E quando nós saímos deste momento, às vezes, essa decisão pode ter sido tomada de uma maneira completamente errada, porque não saberemos o que vamos encontrar lá na frente. Não saberemos as consequências dessa decisão. Sabendo que a decisão impulsiva pode não ser completamente certa ou completamente errada, mas devemos saber o momento certo de tomar decisão. E eu quero falar para vocês uma decisão que foi assertiva. Foi um homem, saiu do melhor lugar para se estar e veio ser um como nós. Jesus saiu do seu trono de glória para se fazer carne, para sentir o que nós sentimos, para realizar as obras aqui na terra.
e para saber o que era tristeza, o que era choro, o que era angústia. Jesus saiu do trono da sua glória e disse: Deus, Pai, já que ninguém pode ir, deixa que eu vou e cumpra o propósito que o Senhor estabeleceu para que os homens da terra possam ter contato contigo. Eu serei o caminho, eu serei a verdade e eu serei a vida. E sabe qual foi a decisão mais importante da vida dele? Foi morrer uma morte de cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Houve uma época na nação de Israel que eles estavam sendo afrontados por um gigante chamado Golias. Todos os homens do exército de Saul estavam apavorados pelas afrontas daquele homem. Golias era um gigante. Porém chegou um jovenzinho, um menino de aproximadamente 17 anos, e viu as afrontas daquele gigante. Foi então que Davi tomou uma decisão muito importante para aquele povo. Ele disse: quem é este incircunciso para falar contra o Deus de Israel? E sabe qual foi a decisão de Davi? Ele foi enfrentar o gigante. Olha que interessante, um menino pequeno que enfrentou um gigante. E através daquela decisão de Davi, sabe o que aconteceu? Deus honrou a decisão de Davi de enfrentar aquele gigante. E a consequência foi que aquele gigante morreu, caiu por terra e morreu. Deus é o Deus do impossível, mas Ele te dá toda a liberdade de tomar as decisões. Basta nós sabermos quais decisões iremos tomar. Existem decisões que vêm para a vida, mas também existem decisões que vêm para a morte. Devemos saber dosar essas decisões e saber quais decisões Deus assinará embaixo. E todas as atitudes do homem são respaldadas por Deus, desde que essas atitudes glorifiquem o seu nome. Eu quero falar para você tomar uma decisão muito importante. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curta, comenta e compartilha. Deixe o seu like, que Deus te abençoe, se ligue em Jesus. Nossa, estou suando.